Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 411. A migração começa. A grande cerimônia de fundação imperial e a coroação de Ligion como imperador, tão esperadas por todos, não puderam ser realizadas. Uma carta oficial de notificação foi suficiente, pois, ao retornar a Porto Real, Ligion também trouxe consigo o frio do norte. A neve começou a cair sobre a cidade. Já fazia quase 10 anos que Porto Real não via neve, desde aquela era de frio extremo. Com base em experiências passadas, esta deveria ser a época mais quente do ano para a cidade. Ao mesmo tempo, rumores sobre o frio extremo e a chegada da longa noite começaram a se espalhar entre o povo, vazados deliberadamente por vários senhores e nobres. Embora alguns ainda ignorassem os avisos, muitos outros levaram a ameaça a sério e começaram a se preparar. O frio extremo está chegando muito mais rápido do que prevíamos. Ligion olhou pela janela para a neve acumulada com um rosto sério. O norte da muralha já se parece muito com a terra do inverno eterno. Humanos simplesmente não conseguem sobreviver por muito tempo nessas condições. Já instruí Sansa a começar a organizar a evacuação do norte. Só espero que ainda haja tempo suficiente. Vossa Graça, notícias da longa noite e do inverno eterno já estão circulando entre o povo. Deveríamos. Balin, o mestre dos sussurradores, perguntou cautelosamente. Antes que Balin pudesse terminar, Nymeria, sentada ao lado de Ligion, falou: já que eles já sabem, não adianta mais esconder. Anunciem o plano de migração e o processo de registro em todo o país. Deixem os lords decidirem rapidamente se migrarão conosco. Não temos tempo para jogos políticos com eles. Ela então se virou para Ligion e acrescentou: o reino de Lorne está totalmente preparado para migrar quando a ordem chegar. Daenerys também disse: Cartut e a Baía dos Escravos também estão prontas. Assim que o clima mudar, eles poderão começar a migração. A única questão agora é se há terra suficiente em Sotorius para acomodar todos nós. Ligion não respondeu a Daenerys imediatamente. Em vez disso, entregou-lhe um documento e fez um sinal para que ela o lesse e o distribuísse. O documento detalhava o progresso da expedição. No início, os esforços para desbravar o continente de Sotorius não tinham corrido bem. Doenças transmitidas por insetos, dificuldades de adaptação ao novo clima e perigos ocultos nas selvas tornaram o progresso lento e penoso. Em menos de um mês, mais de 1000 pessoas morreram de diversas causas. E estes não eram colonos comuns. A força da expedição era composta por guerreiros de elite do corpo dos escolhidos de Deus. Homens que haviam enfrentado caminhantes brancos e criaturas em batalha direta. O fato de guerreiros tão experientes poderem morrer tão rapidamente, muitas vezes sem sequer ver o inimigo, foi um golpe duro, e enfureceu Ligion. Felizmente, a chegada dos feiticeiros do Poço Negro e dos Filhos da Floresta ajudou a expedição a superar gradualmente as doenças e outros obstáculos, permitindo-lhes começar a limpar a terra em um ritmo sustentável. Mais tarde, a chegada dos gigantes de pedra dobrou a taxa de expansão. A essa altura, a península do Chifre do Dragão e seu litoral ao sul da Baía dos Escravos estavam sob o controle de Ligion, juntamente com ilhas próximas como a Ilha das Lágrimas, a Ilha dos Sapos e as Ilhas Basilisco. A força expedicionária estava limpando o delta do rio Yen, e em pouco tempo, Sametar e Yen também seriam reconquistadas. Embora a extensão de terra desmatada até então não fosse suficiente para acomodar toda a população de Westeros e Essos, a migração não aconteceria de uma só vez. Ainda levaria vários anos para que o frio extremo engolfasse completamente os dois continentes. Considerando o progresso atual, juntamente com os planos de Ligion de continuar expandindo o tamanho da expedição, eles deveriam ter terra desmatada suficiente para acomodar os migrantes em poucos anos. E a comida? Perguntou Margaery depois de ler o relatório. Não precisam se preocupar com comida. Os suprimentos que acumulamos nos últimos anos são suficientes para alimentar toda a população de Westeros e Essos por um ano, disse Mestre Marvin, que acabará de retornar da expedição entusiasmado. A terra em Sotorius é extremamente fértil e a chuva é abundante. O trigo pode ser colhido a cada 2 meses, e os Filhos da Floresta descobriram uma raiz vegetal altamente produtiva. Enquanto a plantarmos, não teremos escassez de alimentos. Existe realmente uma colheita tão milagrosa? Perguntou Nymeria cética. Qual é o problema? Ligion perguntou sem rodeios. O gosto é horrível, e contém uma toxina leve, admitiu Marvin sem jeito. Se comido cru sem processamento causa alucinações. Como correr nu pelo acampamento? Interrompeu Bert com um sorriso, olhando para Marvin. Assim como você, mestre. Com isso, o olhar de todos se voltou para Mestre Marvin, e o velho estudioso, normalmente tão imperturbável, ficou vermelho de vergonha. Ligion não riu. Em vez disso, com base na descrição de Marvin, ele imediatamente pensou em uma certa planta de sua vida passada, uma que era igualmente tóxica, mas que poderia ser transformada em rações de emergência em momentos de desespero. Então ele perguntou: como você limpa as toxinas? Você as lava, as tritura até virar pó, as molda em pão e depois as assa no forno? Mestre Marvin ficou momentaneamente atordoado e então perguntou: Vossa Graça, o senhor já encontrou esse tipo de grão antes? Ligion balançou a cabeça, virou-se para o mordomo ao seu lado e ordenou: elabore um decreto de recompensa para homenagear os membros da expedição que descobriram a nova safra de alimentos no continente de Sotorius. Sim, Vossa Graça, respondeu o mordomo. Todos os projetos de construção atuais devem ser interrompidos.
Comecem a recrutar construtores navais e a construir mais navios de grande porte. Lygion pensou por um momento, depois se virou para Nymeria e Daenerys e disse: vocês precisarão trabalhar duro novamente. Voltem e supervisionem os preparativos para a migração. Deixe-me voltar. Nymeria interrompeu Daenerys rapidamente antes que ela pudesse falar e disse: deixe Daenerys ficar aqui para ajudá-la. Augustus e Myrcella também ficarão. Levarei as outras crianças comigo de volta para Nissar. Lygion concordou com a cabeça. Em seguida, ele emitiu várias outras ordens gerais, como instruir a igreja a auxiliar nos planos de migração e notificar a cidadela para se preparar para a realocação. No entanto, todas essas diretrizes foram deixadas em um nível geral, sem planos detalhados de implementação, pois, com base em experiências anteriores, planos pré-estabelecidos excessivamente detalhados frequentemente encontravam inúmeros problemas durante a execução e, por fim, precisavam ser completamente revisados. Era melhor definir a direção geral, estabelecer alguns limites proibidos e deixar que os responsáveis resolvessem os detalhes práticos por conta própria. Com a proclamação de Porto Real, a notícia se espalhou por Westeros e Essos, até mesmo nos cantos mais remotos, de que a longa noite estava chegando e que o mundo logo seria coberto de neve e gelo, enquanto o frio do norte marchava para o sul. O decreto de migração que se seguiu não causou muita agitação. Afinal, as pessoas haviam passado recentemente por um exercício de migração de emergência quando os caminhantes brancos marcharam para o sul e, portanto, a maioria já tinha alguma experiência. No geral, a situação permaneceu estável. Como Lygion e outros previram, as reações à ordem de migração variaram muito entre os plebeus e a nobreza. Para o povo comum, a promessa de terras no continente de Sotorius era incrivelmente atraente, especialmente para aqueles que não possuíam terras próprias. Além disso, a ordem de migração não se aplicava apenas a cidadãos livres, incluía também servos vinculados a nobres e comerciantes ricos. Uma vez registrados para migrar, seu status mudaria automaticamente para o de trabalhadores livres. Assim, quando a ordem de migração se espalhou, massas de pessoas lotaram os centros de registro mais próximos para se inscrever. No entanto, os nobres senhores viam a situação de forma muito diferente. Embora Lygion tivesse prometido que os senhores dispostos a migrar receberiam terras e manteriam seus títulos nos novos territórios, ele não havia especificado o tamanho desses feudos. Todos entendiam que a terra que eventualmente receberiam seria certamente menor do que suas posses atuais, mas nenhum deles queria que seus feudos encolhessem muito. Muitos esperavam que alguém se apresentasse primeiro para testar exatamente quanta terra seria alocada. Além disso, alguns nobres ainda tinham dúvidas sobre o frio extremo que se aproximava. Afinal, houve uma forte onda de frio 10 anos antes, mas não durou muito. Eles achavam que desta vez também poderia durar apenas alguns meses e acabaria passando. Independentemente do que as pessoas pensavam, o plano de migração de Lygion seguiu adiante sem desvios, se desenrolando de forma ordenada e acelerando. Centenas de navios cargueiros foram despachados de Porto Branco, Porto Milagroso, Porto Real, Lança Solar e Vila Velha. Esses navios transportaram um grande número de habitantes dos 7 reinos para Essos, seguindo a costa sul até a Baía dos Escravos e, de lá, navegando para chegar às terras fronteiriças em Sotorius. Durante as fases iniciais da migração surgiram alguns obstáculos. Alguns nobres e lordes tentaram impedir seus súditos de partir. Em resposta, Lygion emitiu severas advertências. Quando isso falhou, enviou tropas para esmagar a resistência, usando os métodos mais severos possíveis para dar o exemplo àqueles que ousassem se opor à migração, enviando uma mensagem clara a qualquer um que pensasse em desafiá-los. Entre os 7 reinos, a migração do norte foi a mais tranquila. Sem a proteção da muralha, o norte ficou totalmente exposto ao frio extremo. Os nórdicos, já altamente sensíveis ao frio, pressentiam o desastre iminente. Assim, quando Sansa convocou a migração, com exceção de alguns senhores que não queriam abandonar suas terras, a maioria acatou seu conselho e começou a se mudar em massa. Todos partiram de Porto Branco de navio, cruzaram para Braavos e então migraram para o sul, acompanhando os povos de Braavos e Lorate. Embora Braavos e Lorate estivessem situados de forma semelhante a Porto Branco, ao contrário de territórios do norte como Winterfell, que ficavam mais próximos da Terra do Inverno Eterno, o norte ainda possuía montanhas e florestas para protegê-lo do frio que vinha do sul. Em contraste, Braavos e Lorate estavam completamente expostos ao mar tremendo ao norte. Quando o frio extremo varreu o sul, Porto Branco viu apenas uma leve queda de neve, mas Braavos e Lorate já estavam seladas pelo gelo. Lorate se saiu relativamente bem, pois suas nascentes e rios nas montanhas continuaram a fornecer água potável. Braavos, no entanto, foi uma história diferente. Com a chegada do frio, todos os seus cursos d'água congelaram, o mar congelou e até navios ficaram presos. Muralhas imponentes cercaram Braavos, transformando-a efetivamente em uma prisão. Felizmente, Lygion previu esse cenário. Ele já havia construído inúmeras torres de muralha fora da cidade, permitindo-lhes abastecer os moradores presos, resgatar os que estavam em Braavos e continuar a migração para o sul. Em comparação com Braavos e Lorate, cidades ainda mais ao norte, como Pentos e Norvos, se saíram muito melhor. Graças às cadeias de montanhas que bloquearam as ondas de frio costeiras, a frente congelante parou na costa norte de Essos. Embora essas cidades tenham permanecido frias, o clima permaneceu dentro de limites suportáveis.
Como o frio extremo avançava mais rápido do que o esperado, Li Jion foi forçado a expandir a expedição 10 vezes, aprofundando-se nas densas selvas do continente Sotorius. Um após o outro, assentamentos surgiram como cogumelos após a chuva nos confins do norte desta terra misteriosa. Com o tempo, esses assentamentos se transformaram em cidades e vilarejos. No terceiro mês após o início da Grande Migração, o primeiro grupo de grandes senhores a migrar, Daeron Martell, Shiren Baratheon, Sansa Stark e Mace Tyrell, desembarcou no continente de Sotorius. Li Jion entregou a eles as terras desmatadas de Zametar, Yen-Gorosh e a Ilha das Lágrimas, e também concedeu grandes porções de território recém-desmatado aos senhores que os acompanhavam. Depois que as terras foram distribuídas, Li Jion anunciou publicamente aos nobres senhores dos 7 reinos que os futuros senhores não receberiam mais tais generosas dotações de terras. Embora este anúncio tenha despertado alguma insatisfação entre os nobres e lordes, ninguém ousou expressar objeções veementes. Afinal, os exemplos anteriores daqueles que tentaram interferir no plano de migração serviram como um claro aviso. Embora a migração em si tenha ocorrido de forma relativamente tranquila, a fase de reassentamento enfrentou vários desafios, incluindo surtos de peste e malária. Em menos de 3 dias, 7 assentamentos, que abrigavam um total de 20.000 migrantes, adoeceram. Exames revelaram uma peste causada pelo clima quente e úmido. Felizmente, Li Jion havia se preparado com antecedência, isolando prontamente os assentamentos afetados e estocando ervas medicinais em abundância. Graças a essas medidas, conseguiram erradicar a peste antes que ela se espalhasse ainda mais. Quanto à malária, ela estava amplamente ligada aos hábitos de vida dos migrantes. Acostumados a se aliviar indiscriminadamente e a beber água não tratada, eles representavam riscos significativos à saúde. Li Jion não tinha escolha a não ser tratar os doentes e, ao mesmo tempo, mudar seus hábitos à força por meio de uma combinação de punições e recompensas. Ele também ordenou a queima diária de ervas repelentes de insetos ao redor dos assentamentos para afastar os mosquitos e diminuir as chances de doenças. Embora Li Jion tivesse previsto esses problemas e feito preparativos cuidadosos, depois de toda a turbulência, mais de 2.000 pessoas ainda morreram de doenças. Como Li Jion não impediu a disseminação da notícia, a notícia rapidamente chegou aos continentes de Essos e Westeros. A onda migratória, antes entusiástica, começou a diminuir. Muitos temiam que, se migrassem para Sotorius, também pudessem adoecer ou morrer. Além disso, alguns meses após a primeira onda de frio extremo, o clima esquentou ligeiramente, levando muitos a acreditar que o frio poderia ser apenas temporário e que a longa noite e o inverno eterno sobre os quais Li Jion havia alertado poderiam nunca chegar. Como resultado, decidiram adiar a migração e esperar para ver o que aconteceria. Capítulo 412. Questões diversas da migração. Você não vai emitir um decreto para alertar esses caras? Alguns deles estão ficando descarados demais. Na toa da mão, Daenerys, com a barriga já começando a aparecer, parecia triste enquanto lia um relatório recém-entregue e falava com raiva. Li Jion pegou o relatório e o leu rapidamente. O conteúdo era simples. A Casa Floren do Salão da Cidra havia aproveitado a oportunidade da mudança da Casa Tyrell de Jardim de Cima para ocupá-lo, proclamando um dos seus como Senhor de Jardim de Cima e Guardião do Campina. Li Jion largou o relatório, pensou por um momento e perguntou: não foi há apenas 4 dias que a Casa Tyrell finalmente concluiu sua mudança? Sim, Daenerys assentiu e disse: você até fez uma viagem especial para Jardim de Cima com Margaery só por causa daquelas 3 árvores. Já que Jardim de Cima está sem número um senhor agora, não será um grande problema se a Casa Floren assumir o controle, contanto que não interfiram na migração. Li Jion sorriu casualmente e acrescentou: além disso, a Casa Floren esperou milhares de anos por este dia. Deixá-los experimentar o gostinho de governar Jardim de Cima por um tempo não é um grande problema. Muito antes de a Casa Gardener notificar oficialmente a Campina, a Casa Floren já estava de olho em Jardim de Cima. No entanto, o status e a linhagem da Casa Gardener eram irrepreensíveis, e a Casa Floren não conseguia encontrar nenhuma falha neles. Então só lhes restava enterrar suas ambições. Mais tarde, quando Aegon, o Conquistador, chegou e exterminou a Casa Gardener, a Casa Floren, cheia de autoestima, acreditou que sua nobre linhagem naturalmente lhes permitiria herdar Jardim de Cima. Mas Aegon, astuto como era, escolheu a Casa Tyrell, os administradores dos Gardeners, para se tornarem os senhores de Jardim de Cima, dividindo com sucesso a Campina. Embora a Casa Floren reconhecesse isso como a tática de dividir para conquistar de Aegon, eles caíram voluntariamente na armadilha. Por centenas de anos, os conflitos entre a Casa Floren e a Casa Tyrell nunca cessaram. Somente nos últimos anos as relações melhoraram ligeiramente, com até mesmo alguns casamentos entre as duas casas. Agora que a Casa Floren descobriu que podia realizar o desejo tão acalentado de seus ancestrais sem derramar uma gota de sangue, eles naturalmente aproveitaram a oportunidade. Assim que a Casa Tyrell terminou de se mudar de Jardim de Cima, a Casa Floren se mudou para assumir o controle. Suas reivindicações aos títulos de Senhor de Jardim de Cima e Guardião da Campina não passavam de alarde vazio. Provavelmente sabiam muito bem que só poderiam ocupar Jardim de Cima temporariamente. Em pouco tempo também teriam que migrar para o continente de Sotorius. O fato de não terem apresentado nenhum documento formal ao Trono de Ferro para mudar seus títulos era um sinal claro de suas intenções.
Na verdade, a Casa Floren nem foi a primeira a fazer tal movimento. Depois que Sansa completou a migração e transferiu todos de Winterfell para Sotorhos, Roose Bolton liderou suas forças para o norte em meio a uma nevasca. Ocupou Winterfell e se autoproclamou Senhor de Winterfell e Protetor do Norte. Seja porque satisfazer os desejos de seus ancestrais havia minado seu espírito, ou porque o frio intenso havia afetado seu corpo. Ele adoeceu após retornar de Correrio para o norte e morreu lá meio mês depois, causando algumas complicações nos esforços de realocação de Catelyn Tully. Para uma casa nobre, migrar de Westeros para Sotorhos não era uma tarefa simples. Não se tratava apenas de fazer as malas e embarcar em um navio. Especialmente para os grandes senhores com bases sólidas, concluir a mudança levava muito tempo. Até Winterfell, que era escassamente povoada e com poucos recursos, levou mais de 2 meses para Sansa se mudar completamente. A Casa Tyrell de Jardim de Cima, com suas raízes muito mais profundas, levou mais de 1 ano para concluir sua mudança. Eles até terminaram depois do Ninho da Águia e de Correrio, que haviam iniciado suas mudanças mais tarde. Atualmente apenas Rocher do Casterly, entre os Guardiões dos Sete Reinos, ainda não havia concluído sua mudança. Embora os Guardiões dos Sete Reinos tivessem migrado para Sotorhos, criando um enorme vácuo de poder em Westeros, os nobres restantes não estavam a fim de disputar os assentos vagos. Sua única preocupação agora era encontrar maneiras de colocar os nomes de suas casas o mais alto possível na lista de realocação. Está ficando escuro de novo. Sentindo a luz lá fora diminuindo, Daenerys franziu a testa e olhou para a janela de cristal. Sim, está escurecendo de novo, disse Jon, enquanto também olhava para a janela antes de rapidamente retornar o olhar para os documentos em sua mão. Naquele momento, vários atendentes entraram na sala e acenderam todas as lâmpadas, deixando o ambiente tão claro quanto o dia. Espere, Jon chamou um atendente que estava prestes a sair. Ele pegou um livro Razão próximo, assinou-o rapidamente, carimbou-o e entregou-o, dizendo: leve esta lista para Lord Samwell Tarly e Lord Jon Snow imediatamente. É a lista de migração mais recente. Diga a eles que tudo na estrada deve prosseguir normalmente. Além disso, chame Val e Lord Tormund. Quando Jon emitiu a primeira proclamação alertando que a longa noite estava chegando e o inverno eterno se aproximava, muitas pessoas ainda não acreditavam nele. Mas à medida que as noites se tornavam cada vez mais longas, aqueles que hesitavam finalmente se apavoraram e se apressaram em se registrar para a migração. Por mais de 1 ano, todo o continente de Westeros foi arrastado por uma onda migratória. Para acelerar o desenvolvimento territorial, Jon expandiu as equipes de colonos 7 vezes ao longo daquele ano, aumentando o número de pouco mais de 20 mil para mais de 500 mil. Enquanto isso, com a migração da Caverna Negra para o continente de Sotorhos, houve inúmeros avanços no estudo das perigosas criaturas nativas de Sotorhos. Esses avanços aceleraram enormemente o ritmo da expansão territorial, acomodando gradualmente o crescente fluxo de migrantes. Devido ao aumento populacional em Sotorhos, Nymeria já havia transferido seu centro administrativo de Nissar para Nova Porto Real. Os anciões do rio Rhoyne também haviam completado uma migração, cruzando o mar e se estabelecendo às margens do rio Ie, perto de Nova Porto Real. Sua presença clareou as águas do rio, afugentando muitas criaturas aquáticas perigosas para áreas mais remotas e desoladas. Agora, o rio Ie havia se tornado a rota comercial mais crucial do Império para o transporte de mercadorias. Vossa Graça, o que podemos fazer por você? Val e Tormund chegaram à Torre da Mão e se curvaram para Jon. Comparado a Val, que já havia se adaptado aos costumes e à etiqueta dos 7 reinos e agora até se vestia como uma dama nobre, Tormund claramente não havia se acostumado ao novo estilo de vida. Ele ainda usava um grosso casaco de pele, embora a adição de várias joias de ouro o fizesse parecer um bruto recém-rico. Na verdade, Tormund não gostava de usar joias de ouro, ele só descobriu que se adornar com elas atraía ladrões e bandidos, o que lhe dava a desculpa perfeita para liberar seu temperamento violento sobre eles. Como seu pessoal está se preparando? Perguntou-lhe Jon. Podemos nos mudar a qualquer momento, Val respondeu imediatamente, embora tenha hesitado um pouco e perguntado: não deveríamos estar entre os últimos grupos a migrar? A situação mudou, disse Jon, entregando um documento a Val. Val pegou o documento, deu uma olhada e sua expressão se obscureceu. O documento relatava que vários bandos de guerreiros do povo livre, disfarçados de bandidos, haviam se aproveitado da ocupação dos guardas auxiliando a migração para atacar aldeias na Campina, matando centenas. Val explicou rapidamente: Vossa Graça, este foi o trabalho de alguns indivíduos, não representativo de todos nós. Eu sei que foram só alguns, disse Jon calmamente. É por isso que estou pedindo que vocês se mudem logo, em vez de enviar tropas para acabar com a situação. Ele apontou para Val. Você está no comando da migração. Depois, apontou para Tormund. Você é responsável por eliminar aqueles que se recusarem a obedecer. Quero as cabeças deles expostas do lado de fora do portão do rei até o nascer do sol de amanhã. Entendido? Sim, Vossa Graça. Sabendo que uma vez que Jon tomasse uma decisão, ela não mudaria, Val e Tormund imediatamente assentiram e saíram, xingando os encrenqueiros baixinho. Daenerys disse sem rodeios: você deveria tê-los mandado embora há muito tempo. Este já é o 4º incidente. Como você mandou embora seus guerreiros rugidores? Jon respondeu suavemente sem nem olhar para cima.
Daenerys franziu os lábios, mas não disse mais nada. Como Lysion disse, os guerreiros rugidores que seguiram Daenerys até Westeros não eram diferentes dos guerreiros do povo livre de além da muralha. Eles causavam problemas por onde passavam. Lysion precisou matar pessoalmente mais de 100 deles para finalmente fazer com que os demais se comportassem, mas, mesmo assim, estavam longe de ser bem disciplinados. Relatos esparsos de caos ainda surgiam de tempos em tempos, forçando Daenerys a mandar os guerreiros rugidores restantes embora, para que não enfurecessem Lysion completamente. Os dois pararam de conversar. Trabalharam em silêncio nos documentos à sua frente, enquanto os assistentes passavam 2 vezes, recolhendo os documentos revisados e entregando novos para eles processarem. Por que há tantos assuntos para resolver? Parece que não tem fim, disse Daenerys, largando a pena e esfregando a mão dolorida. Enquanto corrigia as soluções em um documento, Lysion respondeu: já enviei o pequeno conselho para Nova Porto Real. Jon e os outros estão hospedados em Porto Milagroso. A maioria dos membros do Conselho dos Sete migrou para Sotórios. No momento, todos os assuntos dos 7 reinos estão pressionando apenas nós dois, então é claro que estamos sobrecarregados. Daenerys sugeriu: e quanto a Margaery? Deveríamos trazer Margaery e sua equipe do Conselho aqui para nos ajudar a lidar com essas questões. Não, Lysion balançou a cabeça. Margaery precisa fundir a espiritualidade do Corvo de 3 olhos e de Garth e Mão Verde. É melhor não perturbá-la durante esse período. Ao ver Lysion rejeitar sua proposta, Daenerys não insistiu mais. Nesse momento, o rugido de um dragão ecoou do lado de fora da janela. Momentos depois, Rhaegar, Aegon e Viserys passaram voando pela torre. Daenerys não pôde deixar de largar seu trabalho, abrir a porta da sacada e sair para o vento e a neve para observar seus dragões planando livremente pelo céu. Lysion também se levantou e, passando pelo cabideiro, pegou uma capa. Caminhou até Daenerys, colocou-a sobre seus ombros, desviou o vento e a neve que a cercavam e a lembrou gentilmente: você deveria cuidar da sua saúde. Não pegue um resfriado. Daenerys sorriu, tocou levemente a barriga e olhou para os 3 dragões. Um pouco confusa, perguntou: lembro-me de que os dragões de Rhaegar e Augustus nasceram mais ou menos na mesma época. Por que há uma diferença tão grande na taxa de crescimento deles? Rhaegar e os outros estão mesmo bem? Com o passar do tempo, o rápido crescimento dos 3 dragões de Daenerys tornou-se notavelmente evidente. Em apenas 1 ano, eles atingiram quase o tamanho de dragões adultos, enquanto os dragões de Augustus ainda eram do tamanho de 2 cavalos. A diferença era tão gritante que até um cego perceberia. Os conjuradores da Caverna Negra se interessaram pelos padrões de crescimento dos dragões. Após a chegada de Daenerys a Porto Real, solicitaram permissão para observar e registrar dados sobre o desenvolvimento dos dragões. Lysion aprovou o pedido e providenciou que pesquisadores estudassem suas linhagens e outros fatores. No entanto, apesar de seus esforços, além de confirmar que os dragões eram criaturas mágicas, eles descobriram pouca coisa de valor prático. Lysion a tranquilizou: não se preocupe. Não há nada de errado com os corpos deles. Eles viverão vidas muito longas, muito mais do que qualquer humano. Daenerys sorriu suavemente. Para os forasteiros, seus 3 dragões eram meros animais de estimação ou ferramentas, em nada diferentes dos cães de caça. Mas em seu coração, eles eram família, seus filhos. Os nomes que ela lhes dera, cada um emprestado de um parente querido, deixavam isso claro. Depois de brincar nos céus por um tempo, os 3 dragões finalmente desceram para a plataforma Dragonpi, onde a comida já havia sido preparada para eles. Ao ver os dragões pousarem, Lysion e Daenerys saíram da sacada, voltaram para dentro. Fecharam a porta e colocaram mais algumas toras na lareira para fazer as chamas queimarem mais intensamente. No momento em que voltavam a se concentrar nos documentos à mesa, bateram à porta. Sem esperar pela permissão de Lysion, o visitante empurrou a porta e entrou. Lysion estava prestes a repreender o intruso pela grosseria, mas ao ver quem era, imediatamente mudou o tom e perguntou: você está acordado? Como se sente? A pessoa que entrou foi ninguém menos que Pequena Rosa, Margaery Tyrell. Mas ela era muito diferente da Margaery do passado. Anteriormente, mesmo quando presidia as reuniões do conselho, ela sempre se vestia com trajes nobres, elegantes e esplêndidos, que naturalmente inspiravam respeito. Agora, porém, Margaery parecia mais uma filha da floresta. Suas roupas pareciam tecidas inteiramente com algum tipo de casca de árvore, e seu cocar era feito de galhos de plantas. Ela parecia uma bruxa da floresta. Sua aparência também havia mudado. As diferenças mais notáveis eram o símbolo da árvore de 3 olhos que agora adornava sua testa e o verde brilhante de seus olhos. Depois de entrar e fechar a porta, Margaery disse: sinto-me muito bem. Consigo enxergar muito mais claramente agora. Também vi a mensagem que meu irmão Vilas deixou para mim. Lord Vilas deixou uma mensagem para você? Perguntou Lysion, curioso. O que ele disse? Margaery balançou a cabeça, indicando que não pretendia compartilhar. Então disse seriamente: enquanto eu viajava espiritualmente pelo mundo usando o poder de Garth Greenham, vi algo que você deveria saber. O que você viu? Lysion perguntou. Margaery olhou para Lysion, depois para Daenerys e disse: o mar Dothraki está coberto de grama fantasma. Os Dothraki acreditam que o fim está chegando. Eles decidiram trair a rainha Daenerys e lançar um ataque à costa sul como oferenda de sacrifício. Capítulo 413. Farsa, comédia e tragédia. A grama fantasma sempre ocupou um lugar especial no coração dos Dothraki.
eles a veem como um prenúncio de destruição. Em suas lendas, a grama fantasma um dia cobrirá o mar Dothraki e eventualmente o mundo inteiro, e quando esse dia chegar, marcará o fim de tudo. À noite, a grama fantasma emite um brilho tênue, que os Dothraki acreditam ser a luz das almas humanas absorvidas pela grama. Eles temem a ideia de suas almas serem levadas pela grama fantasma após a morte, então, antes que ela cubra o mundo, eles devem lançar um grande ataque para agradar os cavalos flamejantes que correm pelo céu. Se tiverem sucesso, suas almas serão aceitas pelos cavalos de fogo e transformadas em estrelas, galopando para sempre pelos céus. Mais de um ano antes, após Daenerys e Nymeria capturarem juntas a Baía dos Escravos, elas iniciaram sua marcha para o norte, lançando uma invasão ao Mar Dothraki. Como as forças de Daenerys incluíam um grande número de Calazars Dothraki, conquistar todo o Mar Dothraki não foi muito difícil. Suas táticas de batalha eram simples. Os 3 dragões abririam caminho com fogo de dragão, seguidos de perto por seus guerreiros rugidores e os Imaculados. Depois de derrotar os 4 Calazars mais fortes no Mar Dothraki, os Dothraki restantes perderam toda a vontade de lutar e, por fim, escolheram se submeter a Daenerys sob o testemunho do Dosh Kalen em Vaz Dothrak. Embora os Dothraki tenham se submetido, seus números praticamente não diminuíram. Mesmo depois de Daenerys recrutar uma grande parte dos guerreiros rugidores sob seu comando, um vasto número de guerreiros Dothraki permaneceu espalhado pelo Mar de Grama. Quando a grama fantasma começou a se espalhar pelo Mar Dothraki, profecias de destruição circularam rapidamente entre os Calazars. Juntamente com uma agitação generalizada, alguns chegaram a subornar o Dosh Kalen para que entregasse falsas profecias, o que acabou desencadeando a rebelião Dothraki. 7 dias após o aviso de Margaery, notícias oficiais finalmente chegaram a Porto Real, mas a essa altura, Daenerys já havia partido, levando seus 3 dragões junto com Neltharion e Deltos. Meio mês depois, novos relatórios chegaram da Baía dos Escravos, trazendo notícias da derrota dos Dothraki. Embora a traição tenha sido repentina, sua queda foi igualmente rápida. Os Dothraki mal haviam se reunido em Vaz Dothrak quando 10 dragões gigantes lançaram uma chuva de fogo de dragão, engolfando a cidade em chamas. Junto com os dragões, veio a cavalaria de dragões alados do Império Tahan, trazendo consigo fogo selvagem. Em menos de meio-dia, Vaz Dothrak, onde mais de 30 Calazars se reuniram, foi reduzida a um deserto árido e escaldante. Até os ídolos e estátuas que haviam saqueado do mundo inteiro ao longo de incontáveis anos foram derretidos, como velas em uma fornalha. Os grupos de caça compostos por guerreiros rugidores sob o comando da Imperatriz Rainha Dragão varreram as pradarias infinitas, caçando quaisquer sobreviventes, com exceção de alguns Calazars que fugiram para o norte, para as montanhas cobertas de neve. O restante dos Dothraki foi capturado e enviado em grupos para a Baía dos Escravos, e então enviado para os assentamentos da fronteira imperial em Sotórios como trabalhadores forçados. Se a rebelião Dothraki foi uma farsa, então a rebelião no Vale foi pura comédia. Os nobres do Vale sempre estiveram em desacordo com a nova dinastia Tahan e o Império Tahan, com exceção de um punhado de legalistas como Bronze e Yohn Royce. A maioria dos lordes do Vale se considerava de origem tão nobre que se limitava a obedecer às ordens de Lygion da boca para fora. Para aumentar a desordem, o jovem Robert Arryn era inexperiente demais para exercer lealdade verdadeira, deixando a nobreza do Vale fragmentada e agindo de forma independente, como um monte de areia solta. Durante a Guerra dos Caminhantes Brancos, quando Lygion impôs o imposto dos caminhantes brancos, os senhores do Vale pagaram a contragosto sob pressão, guardando o ressentimento o tempo todo. Mais tarde, quando Lygion alertou que a muralha poderia cair e instou os nobres do Vale a se prepararem para migrar para Essos, eles não deram importância. Acreditavam que mesmo que a muralha caísse, os penhascos escarpados e os picos escarpados das montanhas da Lua os protegeriam. No final, os caminhantes brancos foram de fato derrotados. Além do Vale, os outros reinos desperdiçaram tempo e recursos consideráveis preparando-se para o desastre. Isso apenas confirmou a crença dos lordes do Vale de que sua indiferença havia sido sábia, tornando-os ainda mais indiferentes aos futuros comandos de Lygion. Assim, quando Lygion anunciou que a longa noite estava se aproximando, que o inverno eterno chegaria e que todos deveriam migrar para o lendário continente de Sotórios, a nobreza do Vale, exceto Bronze e Yohn Royce, não deu atenção alguma e não se registrou para a migração a tempo. No entanto, ao longo de um ano, até os mais tolos puderam sentir a mudança climática. À medida que os guardiões do norte, do oeste, do Campina, de Dorne, das terras da tempestade e das terras fluviais migravam sucessivamente, muitos nobres senhores seguiram o exemplo. Até figuras conhecidas como Bronze e Yohn Royce e alguns outros senhores do Vale cederam suas terras e migraram para o continente de Sotórios com Robert Arryn. Só então o restante da nobreza do Vale começou a entrar em pânico e correu para se registrar em Porto Real. Mas quando se registraram, já haviam sido empurrados para o fim da lista de migração. Teriam que esperar até que pessoas de outras regiões concluíssem sua realocação antes que chegasse a vez do Vale. Realisticamente, talvez tivessem que esperar mais 1 ou 2 anos. Pior ainda, quanto mais tarde migrassem, menores e mais remotas se tornariam as terras que poderiam receber. Alguns deles, cada vez mais desesperados, tiveram uma ideia maluca: navegar até Sotórios por conta própria. No entanto, logo descobriram que todos os navios no mar, fossem navios de guerra ou mercantes, já haviam sido requisitados pelo Império Tahan, além dos navios de carga necessários para manter as rotas de suprimento e das frotas de patrulha que protegiam os mares.
Todas as outras embarcações estavam dedicadas ao esforço de migração. Não havia um único navio sobrando. Além disso, todas as cidades portuárias haviam sido colocadas sob controle imperial. Como uma das 5 grandes cidades portuárias de Westeros, Vila Gaivota estava naturalmente entre elas. Assim, mesmo que os senhores do vale quisessem organizar sua própria migração, não tinham navios nem docas para usar. Há pouco tempo, um terremoto atingiu o vale, causando o colapso do Ninho da Águia e abrindo uma fenda nas montanhas da Lua. Os ventos gélidos do norte, antes bloqueados pelos picos imponentes, agora inundavam a fenda, varrendo o vale e provocando uma nevasca que durou um mês. As baixas aumentaram não apenas entre o povo, mas também entre a nobreza. Percebendo que se permanecessem em condições tão adversas, todos estariam mortos em 1 ou 2 anos. Os nobres lordes do vale decidiram se unir e lançar um ataque surpresa à Vila Gaivota. O que eles não previram foi que havia um traidor entre eles, alguém que via a traição como uma forma de garantir uma migração antecipada. Ainda mais absurdo, descobriu-se que todos os envolvidos na conspiração eram secretamente traidores, incluindo aquele que havia proposto o plano para tomar Vila Gaivota. Sua intenção original era usar o esquema para incriminar os outros nobres do vale e ganhar o favor de Legião. Assim, quando se reuniram para colocar seu plano em ação, foram facilmente capturados pela Legião dos Jurados pelos deuses e imediatamente informados de seu destino. De fato, foram autorizados a migrar antecipadamente, mas não como nobres senhores. Em vez disso, foram destituídos de seus títulos e exilados como criminosos, não para as terras de Sotórios, mas para o Machado, uma áspera ilha-prisão especialmente designada por Legião. Enquanto isso, o frio devastador tornará o vale inabitável. No entanto, como a população comum do vale ainda não era elegível para a migração, Legião os realocou temporariamente para o Derrite para abrigo, até que chegasse a sua vez de partir. A migração através de Westeros prosseguia de forma ordenada. A migração no continente de Essos também estava em andamento, embora as circunstâncias fossem diferentes. Nem todos em Essos pertenciam ao Império Tarran. Embora Nymeria e Daenerys controlassem vastos territórios, muitos dos povos que viviam ali, como os Cimilianos, os Zocorianos e os Gyps, continuaram a manter seus modos de vida tradicionais e identidades tribais independentes. Nymeria e Daenerys os deixaram em paz. Contanto que não causassem problemas, eles tinham liberdade para vagar pelo território imperial sem interferência. No entanto, à medida que o frio extremo avançava para o sul, vindo do Mar Tremendo, e a grama fantasma se espalhava pelo Mar Dothraki, esses grupos étnicos começaram a sentir a ameaça iminente. Um após o outro, eles começaram a migrar para o sul, exercendo uma pressão tremenda sobre as cidades ao longo da costa sul. A resposta de Nymeria foi simples e direta. Ela enviou emissários aos líderes tribais com uma única mensagem: rendam-se ou sejam destruídos. O resultado era previsível. Com exceção de um punhado de chefes particularmente teimosos que mataram os enviados imperiais, a maioria optou por se render e aceitar a reorganização de Nymeria. Quanto a essas tribos desafiadoras, elas acabaram desaparecendo da face da terra. Entretanto, embora os Cimeri, Zocora e Gyps fossem todas minorias humanas e relativamente fáceis de lidar, o verdadeiro problema vinha das raças não humanas. Os homens peludos da Costa de Prata no interior, os caminhantes da floresta, das florestas próximas ao Mar Tremente, ao norte do Mar Dothraki, e os centauros, do leste do Mar Dothraki. Os homens peludos assemelhavam-se a um ramo dos gigantes, muito mais altos que os humanos comuns, porém menores que os gigantes de pedra. Eram um tanto semelhantes aos gigantes peludos além da muralha, embora mais inteligentes e significativamente mais civilizados. Os caminhantes da floresta eram de certa forma semelhantes aos filhos da floresta, embora muito mais altos e sem as habilidades mágicas dos filhos. No entanto, cada um deles era um mestre arqueiro e incrivelmente bonito, dando à Legião a impressão de que estavam mais próximos da raça ancestral que não havia se transformado em caminhantes brancos. Quanto aos centauros, eles eram verdadeiros centauros, não guerreiros a cavalo, mas seres metade homem, metade cavalo. Lendas de centauros circulavam há muito tempo por Westeros e Essos, mas a maioria das pessoas as ignorava, acreditando que eram meras interpretações errôneas de guerreiros montados. Esse ceticismo desapareceu quando um exército de 500 guerreiros centauros apareceu perto da cidade de Vaisgilf, no coração do Mar Dothraki. Todos ficaram atordoados e imediatamente relataram o avistamento a Daenerys, que estava então estacionada em Carthage. Devido à barreira linguística, Legião ordenou que os filhos da floresta atuassem como intermediários com as raças não humanas. O resultado foi misto. O lado positivo é que as raças não humanas não buscavam conflito, elas queriam se submeter e migrar para o sul com o Império, sentindo claramente o frio extremo que se aproximava. A má notícia era que não eram poucos. Escondidos entre o interior do Mar de Prata, as florestas do norte e as montanhas dos ossos, seus números combinados chegavam a algo entre 200 e 300 mil. Se fossem plebeus comuns, o Império Tarran poderia tê-los absorvido sem muita dificuldade. Mas 200 a 300 mil raças não humanas, muitas das quais consumiam várias vezes mais do que um humano normal, sobrecarregariam enormemente as reservas alimentares do Império. Se aceitarmos todas essas raças não humanas, quanto tempo nossos suprimentos de comida atuais durarão? Legião perguntou a Samwell Tarly, seu mordomo-chefe. 4 meses, respondeu Sam, olhando para o livro Razão em suas mãos. Legião ficou em silêncio por um momento e então perguntou:
Se bem me lembro, há 6 meses, o terceiro lote de cidades fronteiriças começou a plantar mandioca de folha larga? Sam folheou rapidamente seu livro Razão e confirmou, sim, e já houve 2 colheitas. A produção correspondeu às expectativas. Atualmente, metade das terras cultivadas no Novo Mundo são plantadas com mandioca de folha larga. Legion fez uma pausa para pensar e então instruiu: redijam uma ordem de recepção. Daenerys deve aceitar as raças não humanas, mas espalhá-las por diferentes cidades da fronteira. O Império fornecerá 2 meses de rações. Depois disso, elas devem cultivar a terra para si mesmas, 70% da colheita pertence a elas, os 30% restantes serão coletados como impostos. Sam hesitou brevemente antes de dizer, mas a condição para a rendição era que eles ficassem juntos. Legion balançou a cabeça. Minha ordem é final. Se não concordarem, podem ficar em Essos. Se resistirem, elimine-os. Entendido, Vossa Graça, disse Sam, sem fazer mais perguntas. Rapidamente redigiu várias ordens idênticas, mandou Legion selá-las e as enviou por falcões mensageiros para Carthage e Nova Porto Real. Depois de lidar com esses assuntos, Sam permaneceu discretamente ao lado de Legion, ajudando-o com outros assuntos. Ao receber a diretiva de Legion, Daenerys marcou um encontro com representantes das diversas raças não humanas e apresentou os termos de Legion. A princípio, os homens peludos e os centauros recusaram, enquanto os caminhantes da floresta, e alguns dos grupos não humanos menores sob sua proteção, hesitaram apenas brevemente antes de concordar. Mas, à medida que o tempo piorava, os homens peludos e os centauros começaram a fraquejar. Alguns tentaram usar a força, acreditando que, demonstrando sua força por meio da guerra, poderiam forçar Legion a se comprometer. O resultado era inevitável. Sob o ataque combinado do fogo do dragão e dos guerreiros rugidores, todas as forças atacantes foram rapidamente esmagadas. No final, os homens peludos, os centauros e as outras raças não humanas aliadas a eles cederam e concordaram com os termos de Legion, aceitando a reorganização e a distribuição do Império. Capítulo 414, Adeus Westeros. Legion estava na sacada da Torre da Mão contemplando Winterfell, agora vazia. As fogueiras espalhadas pelo castelo iluminavam a cena, permitindo-lhe enxergar com clareza. Naquele momento, lembranças de sua primeira visita a Porto Real o inundaram. Parecia que tinha acontecido apenas alguns dias antes. Vossa Graça, os navios estão prontos, disse Sam, ofegando levemente enquanto se aproximava da porta. Ótimo, respondeu Legion, virando-se e saindo do quarto. Sam fechou a porta cuidadosamente atrás de si e a trancou, esperando silenciosamente que quando a longa noite finalmente terminasse, aqueles que retornassem encontrassem tudo exatamente como havia sido deixado. Legion conduziu os últimos guardas da Fortaleza Vermelha pelos caminhos do jardim em direção ao cais real. No cais, Jon Snow esperava com o último grupo de evacuados de Porto Real. Eles ainda não haviam embarcado nos navios. Todos no castelo já foram embora? Legion perguntou sério. Jon assentiu. Todos que queriam ir embora já foram. Legion franziu a testa. Ainda tem gente que ficou? Alguns se apegam a falsas esperanças, disse Jon com claro desdém. Mesmo agora, eles acham que tudo isso é temporário. Enquanto falava, Jon olhou para o céu escuro como breu. Embora fosse meio-dia, o céu estava escuro como meia-noite. 6 meses atrás, o mundo havia perdido seu sol e a noite havia se tornado o único céu que havia. As neves do norte haviam atravessado a correnteza da Água Negra, cobrindo todo o alcance, e agora se estendiam até as Montanhas Vermelhas, consumindo Dorne. O clima de Porto Real havia se tornado muito parecido com o da antiga muralha, extremamente frio e mortal. Apesar disso, algumas almas teimosas ainda acreditavam que tudo passaria rápido. Sonhavam em tomar terras enquanto os 7 reinos migravam, imaginando-se como grandes senhores e nobres. Mas eles não conseguiam entender que mesmo que a longa noite terminasse mais cedo do que o esperado, mesmo que eles mantivessem aquelas terras por um tempo, quando Legion e suas forças retornassem a Westeros, jamais seriam capazes de manter o que haviam conquistado. Eles eram simplesmente fracos demais. Cegos pelo ganho de curto prazo, eles perderam a capacidade de pensar com clareza. Legion optou por não forçá-los, simplesmente os deixou em paz. Após o grupo embarcar, os navios partiram lentamente das docas de Porto Real. Na Baía da Água Negra, o mar havia congelado, formando uma espessa camada de gelo que bloqueava a passagem. No entanto, antes que a proa do navio pudesse atingir o gelo, um jato de chamas irrompeu da superfície, quebrando o gelo instantaneamente. Um momento depois, a forma maciça do canibal emergiu das profundezas, rompendo as águas congeladas e abrindo caminho, guiando os navios em direção ao mar aberto. Após a partida da nau capitânia de Legion, um grupo de retardatários se reuniu na praça do Grande Septo de Baelor. Eles invadiram a Fortaleza Vermelha, saquearam suprimentos dos depósitos e se reuniram no Salão do Rei, agindo como se fossem agora os governantes legítimos do palácio abandonado. Uma vez em mar aberto, a nau capitânia de Legion desfraldou todas as suas velas e acelerou, impelida pelos fortes ventos do norte. Seu primeiro destino foi Tirosh. Dizia-se que alguns registradores dos tecelões do destino ainda permaneciam lá, determinados a documentar os momentos finais da cidade. As tecelãs do destino eram um grupo único de divindades. Embora seus templos existissem apenas em Tirosh, seu clero estava espalhado pelo mundo, até mesmo a cidadela tinha sacerdotes que seguiam as tecelãs. Esses sacerdotes eram menos adoradores do que historiadores.
Apareciam em todos os principais momentos da história, narrando os grandes eventos do mundo. Vários sacerdotes da tecelagem estiveram presentes na muralha durante a Guerra dos Caminhantes Brancos, e outros acompanharam Nimeria quando ela conquistou a Baía dos Escravos. Havia até mesmo um sacerdote tecelão a bordo da nau Capitânia de Ligion, que pintou a imagem final e desolada de Porto Real quando eles partiram. 2 dias depois, o navio chegou a Tirosh, uma cidade agora enterrada sob gelo e neve. Desde a sua fundação, Tirosh nunca tinha visto neve. Mas há mais de um ano, quando os primeiros flocos caíram, o pânico tomou conta da cidade. Revoltas eclodiram, rumores do apocalipse se espalharam e a agitação transbordou. As legiões juradas por Deus, estacionadas ali por Ligion, rapidamente acabaram com o caos. Metade dos magistrados e oficiais da cidade pereceu, mais de 20.000 civis foram mortos e 2 companhias mercenárias foram aniquiladas. Após essa repressão brutal, Tirosh tornou-se muito mais obediente. Os cidadãos restantes cooperaram plenamente com o esforço de migração, e em um único ano toda a população foi realocada. Algo está errado, John sussurrou para Ligion depois que o navio atracou no pier. Ligion assentiu, deu uma ordem rápida a John e aos outros e disse: toquem a trombeta. Fiquem todos no navio. Com isso, ele saltou do convés e caminhou em direção à praça perto das docas. Na noite sem fim, Tirosh estava completamente silenciosa e escura. Não havia uma única luz, nem um único som, além do uivo do vento norte que serpenteava pelas ruas vazias. Dentro da cidade, tudo o que se sentia era um silêncio mortal. Ligion chegou rapidamente à Praça do Cais. Em circunstâncias normais, fogueiras teriam sido acesas ali para sinalizar a chegada dos tecelões do destino, que se abrigariam nas casas próximas, evitando o vento e a neve até a chegada do navio. No entanto, agora, embora de fato houvesse fogueiras dispostas na praça, a espessa camada de neve que as cobria indicava que haviam sido construídas dias antes, mas nunca acesas. Nas casas próximas, restos de refeições pela metade permaneciam, evidência de que algo acontecerá repentinamente durante o jantar, fazendo com que os tecelões do destino que ali esperavam desaparecessem sem deixar vestígios. Dentro de uma das casas, Ligion encontrou um caderno deixado pelos tecelões do destino. Ele registrava o abandono gradual de Tirosh. O que mais lhe chamou a atenção, no entanto, foi um esboço no final das anotações, uma imagem desenhada da perspectiva de alguém em pé na praça, olhando para o pier. Na cena, as fogueiras ainda queimavam, sua luz projetando sombras sobre o cais, e no brilho, figuras humanoides podiam ser vistas emergindo do mar gélido. Eles foram atacados por criaturas humanoides vindas do mar? Uma ideia ousada passou pela cabeça de Ligion. Ele não se demorou para investigar mais. A trombeta da Assembleia já estava soando há muito tempo. Se alguém tivesse sobrevivido, já teria respondido. Ele pegou as anotações, preparando-se para sair, quando algo perto da fogueira chamou sua atenção. Caminhando até lá, encontrou várias escamas do tamanho da palma da mão. Se fossem de peixe, a criatura devia ser muito maior que um humano. Olhando fixamente para as escamas, Ligion imediatamente pensou na cena do esboço do tecelão do destino. Ele juntou as escamas e retornou à nave com elas. De volta a bordo, ele entregou o caderno e a balança para Samvel Tarly e explicou suas descobertas e suspeitas a Sam e John. Tritões, Sam refletiu, examinando as escamas e o caderno. Lembro-me de ter lido em um livro uma vez que perto das 1000 ilhas, no Mar Tremendo, havia uma civilização que venerava os homens-peixe. Pode até haver um reino de homens-peixe lá. Com o frio extremo se espalhando para o sul, talvez os homens-peixe não conseguissem sobreviver no norte e fossem forçados a migrar. Ligion perguntou curiosamente: este reino dos homens-peixe tem alguma relação com aquele perto de Lannisporto? Por gerações, a existência de um reino tritão perto de Lannisporto foi descartada como mera lenda. No entanto, durante a Grande Migração, esse reino gradualmente se revelou. Assim como as antigas lendas diziam, um reino tritão existia nas águas de Lannisporto, e desde então se mudou para os mares próximos às Ilhas de Verão. A própria Nymeria se encontrou com a rainha daquele reino e o colocou sob a proteção do Império Tarran. Sam pensou por um momento e então explicou: eles provavelmente são ramos diferentes da mesma raça, assim como nós, comparados aos Lorens ou aos Dothraki. Espero que eles não causem problemas, disse Ligion, olhando para o mar escuro e infinito além da amurada do navio. Então virou-se e ordenou: partir. Próxima parada, Lige. O navio-almirante levantou suas velas novamente e lentamente se afastou das docas congeladas de Tirosh, seguindo o litoral e iniciando a passagem pelos Tipstones. Com o avanço do frio extremo vindo do norte, grande parte do Mar Tremendo congelou. Enormes camadas de gelo, com dezenas de metros de espessura, formaram-se a partir da água do mar congelada. Como resultado, os níveis do mar em todo o mundo começaram a cair drasticamente. Isso expôs as antigas fundações terrestres dos degraus, que antes haviam afundado no mar. Algumas seções já haviam ressurgido como terra firme, enquanto outras se tornaram baixios traiçoeiros crivados de recifes. Os navios que passavam pela região não tinham escolha a não ser baixar as velas e usar varas ou remos para avançar com cuidado. Mesmo os capitães mais experientes só conseguiam navegar com muita cautela, o que tornava a viagem consideravelmente mais lenta. Felizmente, Ligion não tinha essas preocupações.
O canibal, seu enorme dragão, liderava o caminho à frente da nau Capitânia, abrindo caminho sem esforço e expondo recifes escondidos. Graças à sua orientação, cruzaram em menos de um dia um trecho de mar que normalmente levaria dias para navegar. Depois de passar pelos degraus, mais e mais navios começaram a aparecer. A maioria eram navios mercantes e cargueiros, navegando entre Dorne e Vila Velha. Embora o frio extremo continuasse avançando para o sul, o clima ao longo da costa sul de Westeros permaneceu relativamente favorável, especialmente ao longo da costa sul de Dorne. Graças ao aumento das chuvas e da queda de neve, o ambiente desértico ali melhorou significativamente. Grande parte da terra foi transformada em terras agrícolas, usadas para o cultivo de culturas resistentes ao frio, tornando-se um dos principais celeiros do Império Tarran atualmente. Embora o mundo tivesse perdido a luz do sol e estivesse preso em uma noite sem fim, algumas plantações que dependiam exclusivamente de água e fertilizantes, em vez da luz solar, ainda conseguiam crescer, embora a produtividade não se comparasse à do passado. Cada pedaço de terra que podia ser cultivado dentro do território de Ligion havia sido transformado em terras agrícolas para garantir uma produção estável de alimentos. A nau Capitânia de Ligion se destacava entre todos os navios, não por causa da bandeira, mas por ser o único veleiro de 7 conveses do mundo. Mesmo quando colocado ao lado dos maiores navios de guerra da Frota Milagrosa, fazia com que parecessem meros navios pequenos. Assim, sempre que esse navio navegava pelas rotas do Mar de Verão, todos os navios que o viam abriam caminho e tocavam suas trombetas em saudação quando ele passava. Quando Ligion chegou a Lige, os magistrados do comércio já estavam esperando no cais. Ligion não compareceu ao banquete oferecido pelos magistrados. Em vez disso, recebeu cada um deles no escritório de um fiscal perto do cais, onde perguntou sobre a situação atual em Lige. Comparada a Tirosh, agora uma cidade fantasma abandonada, Lige estava em condições muito melhores. Não estava coberta de neve e nevava raramente, em vez disso, sofria principalmente com chuvas frias e pesadas. Para os moradores de Lige, o clima era extremamente frio, mas para as pessoas do norte, ainda era bastante suportável. Agora, Lige havia se tornado um centro comercial crucial. Todas as mercadorias de Westeros eram reunidas ali antes de serem redistribuídas por diferentes rotas comerciais para diversos destinos. Por causa disso, a sede da Frota Milagrosa de Stepstones também foi transferida para Lige, enquanto os habitantes originais de Lige foram reassentados mais ao sul. Após uma breve estadia em Lige para avaliar a situação e tomar providências, Ligion partiu para Volantis. No mês seguinte, ele passou a maior parte do tempo no mar, visitando Volantis, as ruínas de Valíria, a Ilha das Lágrimas, Zametar, a Baía dos Escravos, Carthage, finalmente Ponta Tempestade. Entre esses lugares, ele se demorou um pouco mais na Ilha das Lágrimas e em Zametar. O senhor da Ilha das Lágrimas era o príncipe Doran, um território que ele havia escolhido especificamente para ser transformado em uma grande cidade marítima, assim como Lige. Consequentemente, seu porto e instalações portuárias só perdiam para Ponta Tempestade, e quase todos os navios que navegavam pelo rio Yeg paravam ali. A ilha havia se tornado um dos assentamentos mais prósperos entre todos os senhores que haviam migrado para Sotoros. Zametar, localizada do outro lado do mar em relação à Ilha das Lágrimas, era controlada por Sansa Stark. Posicionada na foz do rio Yeg, desfrutava de uma vantagem geográfica natural. Como a primeira guardiã a completar a migração, Sansa recebeu apoio especial de Ligion em políticas administrativas, tornando Zametar quase tão próspera quanto a Ilha das Lágrimas. Além disso, o quartel-general da Patrulha da Noite havia sido estabelecido lá, tornando-se o terceiro corpo militar oficial autorizado à conscrição, ao lado do Exército de Deus e do Exército da Rainha. Ponta Tempestade, localizada na Península do Chifre do Dragão, foi o primeiro ponto de desembarque dos pioneiros e o primeiro assentamento do Império Tarran. Após anos de construção, tornou-se a maior cidade e porto de todo o Império. Seu marco mais famoso era o farol do Deus da Tempestade, cuja imponência rivalizava com a da Torre Alta. Desde o início da longa noite, este farol nunca se apagou. Assim que a nau Capitânia de Ligion entrou na baía de Ponta Tempestade, todos os navios próximos rapidamente abriram caminho, lançaram âncora e baixaram as velas. Os contramestres subiram aos mastros até os mirantes e soaram suas trombetas, enquanto o porto ecoava com toques de resposta. Ligion viu Nymeria, Daenerys e as crianças esperando por ele no cais. Um sorriso se abriu em seu rosto. Antes mesmo que o navio atracasse completamente, ele saltou do convés e pousou diante delas, dizendo calorosamente: "Obrigado pelo trabalho duro. Estou de volta." Capítulo 415, Epílogo Parte 1. O navio balançou violentamente na tempestade, forçando Bellier a parar de escrever suas anotações. Ajustando cuidadosamente a tela de tinta, encostou-se na parede, dirigiu-se à rede mais próxima e deitou-se, deixando o corpo balançar suavemente enquanto esperava em silêncio a tempestade passar. Inscrever-se nesta expedição à origem foi a escolha certa ou errada? Bellier ficou ali, perdido em pensamentos. Se deixado à própria sorte, ele teria preferido uma vida tranquila em casa. Quanto a expedições e aventuras, ler sobre elas nos jornais teria sido mais do que suficiente. Infelizmente, ele não teve escolha a não ser se alistar. Ficar em casa significaria se casar com uma mulher que ele não amava.
Agora que o navio da expedição havia passado pelos degraus e entrado no mar estreito, ele começava a sentir uma pontada de arrependimento. Não por causa do perigo. Embora houvesse baixas nas duas últimas expedições, elas se deviam a descuido, não porque a origem em si fosse particularmente perigosa. Seu verdadeiro arrependimento advinha das notícias que chegaram da capital imperial ao passarem pelos degraus. Uma base permanente seria estabelecida na origem. Os participantes da expedição seriam obrigados a permanecer na base por pelo menos 3 anos, bem diferente do plano inicial de apenas alguns meses. Mesmo assim, apesar da sua insatisfação, não havia nada que ele pudesse fazer. Era uma ordem direta de Sua Majestade, o Imperador, e portanto, incontestável. Adeus, minhas lindas flores. Ele suspirou alto ao pensar nisso. Nesse momento, a porta firmemente fechada se abriu e um homem alto e de ombros largos entrou. Depois de olhar para Bellier deitado na rede, fechou a porta atrás de si, pegou uma toalha e começou a secar a chuva e a água do mar do corpo, perguntando em voz grave: "Você não disse que ia escrever suas anotações de aventura? Por que está deitado na rede? Você acha que consigo escrever alguma coisa nesse estado?" Bellier revirou os olhos e apontou para a sala balançando. O grandalhão riu baixinho. "Todos os mestres não deveriam passar pelo teste da Caverna Negra? Achei que ambientes como este não significavam nada para vocês." Bellier retrucou: "E vocês? Todos vocês, escolhidos divinos, passaram pelo julgamento do Imperador Divino. Não deveriam ser capazes de suportar qualquer ambiente hostil? Então por que estão vestindo casacos de couro e roupas de algodão?" O grandalhão apenas sorriu e não discutiu mais. Tirou as roupas encharcadas, jogou-as num cesto de roupa suja e vestiu um conjunto seco. Sentado em uma cama de madeira com o corpo balançando levemente com o navio, ele pegou um cachimbo e um pouco de tabaco de uma bolsa de couro pendurada ao lado da cama. Depois de acendê-lo e dar algumas tragadas, disse: "Devemos chegar à Baía da Água Negra em 2 dias. Mas a última equipe da expedição informou que a Baía da Água Negra está congelada. Talvez tenhamos que desembarcar perto da Ponta da Garra Rachada, viajar por terra, cruzar as terras da coroa e seguir para Porto Real Antigo." Bellier ouviu em silêncio. Depois de um tempo perguntou um tanto abruptamente: "A propósito, estamos juntos há meio mês, mas eu só sei que seu primeiro nome é John. Qual é seu sobrenome?" O grandalhão ficou em silêncio por um momento antes de responder: "Stark. Meu sobrenome é Stark." Ao ouvir isso, Bellier congelou. Sentou-se na rede, encarando John em choque. "Stark? Os Stark de Zametar?" John assentiu com um sorriso amargo. Bellier não pôde deixar de olhar mais atentamente para seu colega de quarto. No Império, a família Stark de Zametar estava entre as mais altas da nobreza, não apenas porque possuíam um ducado hereditário, mas também porque os Stark carregavam o sangue do Imperador Divino. Segundo rumores, a fundadora da família Stark de Zametar, Sansa Stark, havia sido amante do Imperador Divino. Ela nunca se casou e lhe deu um filho, que mais tarde se tornou Eddard Stark, o Lobo Branco de Winterfell. Nos últimos 3 séculos, a casa Stark de Zametar manteve laços excepcionalmente próximos com a família real do Imperador Divino, incluindo vários casamentos mistos. Além dos Tyrells de Yen, eles eram a família com os laços sanguíneos mais próximos com a dinastia imperial. Há mais de um século, a família Stark havia recebido um ovo de dragão, tornando-se a segunda casa nobre, fora da família imperial, a possuir um dragão. Infelizmente, há mais de 30 anos, durante a rebelião na capital, os Stark apoiaram o lado errado. Foram destituídos de seus títulos, seu dragão foi recuperado e toda a família foi exilada para a cidade de Mia, no extremo leste, sob a supervisão dos feiticeiros de Ashai e da corte silenciosa. Embora o novo Imperador Divino tivesse concedido uma anistia geral 3 anos atrás, a casa Stark não estava entre os perdoados. Foi por isso que Bellier ficou tão chocado ao descobrir que seu colega de quarto era da casa Stark. Por direito, ele deveria ter sido confinado no Castelo Mia, então por que estava participando daquela expedição à origem? John pareceu perceber o que Bellier estava pensando. Antes que Bellier pudesse sequer perguntar, ele disse: "Sua Divina Majestade me concedeu permissão para passar pelo julgamento do Imperador Divino. Passei no julgamento e Sua Majestade perdoou nossos crimes, permitindo-me participar desta expedição. Se eu puder contribuir e alcançar mérito, minha família será totalmente perdoada." Bellier permaneceu em silêncio. Não sabia o que dizer. Nascido plebeu na capital divina, ele nem sequer havia nascido durante a rebelião, 30 anos antes. Os assuntos das grandes casas estavam muito além de sua compreensão, e ele não ousava bisbilhotar, mesmo com o coração cheio de curiosidade. Sim, curiosidade, apesar de saber que um plebeu como ele corria perigo ao se intrometer em assuntos tão secretos. Bellier ainda não conseguia suprimir a intensa curiosidade que ardia dentro dele. Afinal, a rebelião havia eclodido e terminado tão abruptamente que a notícia dela mal chegou às fronteiras do Império antes que a notícia de sua supressão se seguisse imediatamente. Segundo todas as estimativas, a rebelião inteira não durou nem um dia inteiro. Muitos acharam tudo profundamente intrigante. Mas para aqueles que foram ativa ou passivamente envolvidos na rebelião, suas consequências foram tudo menos misteriosas. Da noite para o dia, mais da metade dos nobres de mais alta patente do Império desapareceram, incluindo casas antigas como a Casa Stark, que gozava de imenso prestígio desde os tempos do Velho Continente. Inúmeros membros das classes médias também estavam implicados.
Mesmo agora, 30 anos depois, os abalos secundários daquele evento ainda não haviam se dissipado completamente. Foi justamente porque a rebelião eclodiu e terminou tão repentinamente, somada à proibição real estrita de discuti-la, que todo o assunto permaneceu envolto em mistério, um mistério que continuou a ser o foco principal dos destemidos mestres da cidadela. De todas as perguntas sem resposta, o envolvimento da Casa Stark se destacava como o maior mistério. A Casa Stark sempre fora firmemente neutra dentro do Império, posicionada longe da capital divina, guardando a foz do rio Ili e nunca se envolvendo nas disputas políticas da capital. No entanto, durante a rebelião, há mais de 30 anos, Brynden Stark, o líder da Casa Stark, inexplicavelmente declarou apoio aos rebeldes. Ele fez esse anúncio no momento em que a notícia da rebelião chegou a Zametar, o que significava que a revolta na capital já havia sido esmagada. Naturalmente, ninguém atendeu ao chamado de Brynden Stark. O regimento da Patrulha da Noite, estacionado nas proximidades, rapidamente tomou Zametar, e quando a Casa Stark tentou fugir pelo mar, foi interceptada pela Casa Martell, da Ilha das Lágrimas. Quase todos os que estudaram esse período da história acreditavam que Brynden Stark devia ter sido enfeitiçado por algum tipo de feitiçaria, o que o levou a tomar uma decisão tão desastrosa. Até mesmo os juízes que presidiram o julgamento da Casa Stark tinham essa crença. Caso contrário, a Casa Stark teria compartilhado o destino de outras casas diretamente envolvidas na rebelião, o extermínio total, em vez de ser exilada para o Extremo Oriente e colocada em prisão domiciliar permanente. Bellier finalmente não conseguiu conter a curiosidade e perguntou: por que o chefe do seu clã declarou repentinamente apoio aos rebeldes naquela época? Certamente os informantes da sua família na capital divina já saberiam que a rebelião havia fracassado? Dada a velocidade dos falcões mensageiros, a notícia deveria ter chegado a Zametar a tempo. Então por quê? Jon Stark permaneceu em silêncio por um momento. Deu algumas tragadas profundas no cachimbo antes de responder amargamente. Tudo por causa daquele amor maldito. Ao ouvir as palavras de Jon, Bellier compreendeu imediatamente. Entre os muitos rumores que cercavam o envolvimento da Casa Stark na rebelião, um em particular afirmava que Brynden Stark estava profundamente apaixonado pela mãe do líder da rebelião, que na época era a própria imperatriz. Cego pela emoção, ele tomou aquela escolha fatídica e irracional, condenando toda a sua casa. Pensando nisso, Bellier olhou para Jon novamente com uma ponta de pena. Era evidente que Jon nascerá na Casa Stark após a rebelião, carregando o pecado original de sua linhagem desde o momento em que respirou. No fim, ele fora forçado a se sacrificar para expiar o passado de sua família. Embora completar o julgamento do Imperador Divino e se tornar um escolhido divino fosse considerado a maior honra para qualquer cidadão do Império, também significava abrir mão da capacidade de se reproduzir e renunciar a toda liberdade pessoal, viver exclusivamente para o Imperador Divino, assim como as Legiões Imaculadas sob o comando da Imperatriz. Não precisa sentir pena de mim. Sinceramente, isso pode não ser ruim. Consegui deixar aquele lugar amaldiçoado, juntar-me à equipe da expedição e vir para a terra dos meus ancestrais. Esse tem sido o meu maior sonho, disse Jon, olhando para o velho mapa do continente pendurado na cabana. Talvez desta vez até encontremos o paradeiro do Imperador Deus. O paradeiro do Imperador Deus? Bellier piscou, confuso. O Imperador Deus não está na capital divina? Jon o corrigiu. Para nós, as casas antigas, existe apenas um verdadeiro Imperador Deus. Aquele que está sentado no trono supremo na capital divina é apenas o Imperador, não o Imperador Deus. Ah, você quer dizer Sua Majestade. O rosto de Bellier se iluminou com a compreensão. Na verdade, o templo do Deus da Tempestade, o templo do Deus da Calamidade, o templo do Deus da Magia e até mesmo a fé dos Sete acreditam na mesma coisa. Eles só não ousam dizer isso abertamente. Ele riu baixinho. Eu não esperava que você acreditasse nessas histórias populares duvidosas também, pensando que o Imperador Deus não está morto, mas sim retornado ao velho continente. Ele é um deus, disse Jon solenemente. Bellier sorriu e disse: sou um mestre da facção mortal. No Império, as opiniões sobre Legion Tarran, fundador da dinastia Tarran, estavam profundamente divididas. As duas visões predominantes eram a facção divina, liderada pela família real e pelos templos, e a facção mortal, apoiada pela cidadela e pela nobreza. Embora a facção mortal sempre tenha estado em desvantagem, ela nunca desapareceu. E os debates sobre se Legion Tarran era um deus ou um homem eram um tópico constante entre os mestres. Jon falou em voz baixa: e se eu lhe dissesse que há 50 anos, meu bisavô conheceu Sua Majestade, o Imperador Deus? Você acreditaria em mim? Sério? Exclamou Bellier, surpreso. Então Sua Majestade teria mais de 300 anos. Jon não disse mais nada. Bateu o cachimbo na bota para apagar as cinzas, guardou-o no bolso, deitou-se na cama e fechou os olhos para descansar. Bellier estava ansioso para continuar a conversa, mas percebeu que Jon não diria mais nada. Então recostou-se na rede, ponderando silenciosamente se as palavras de Jon seriam verdadeiras. Por todo o Império Tarran, havia inúmeras teorias sobre se o Imperador Deus Legion Tarran ainda estaria vivo. Após a morte das imperatrizes Deus Daenerys e Nymeria, o Imperador Deus abdicou, entregando o trono ao Sacro Imperador Augusto, e então partiu do Império, montado no dragão sagrado Deltos. Alguns navios que navegavam pelo Mar de Verão relataram ter visto Deltos permanecer por um tempo nas ruínas de Valíria antes de desaparecerem nas profundezas do coração de Essos.
Alguns alegavam que o imperador Deus havia ido à cidade sagrada do Deus da calamidade, visto que ele próprio era a encarnação desse Deus, e a cidade sagrada abandonada era efetivamente seu próprio domínio. Outros diziam que ele foi a Braavos, o berço do templo do Deus da tempestade, visto que Ligion também era visto como Deus da tempestade. Mas a crença mais difundida era que o imperador Deus havia sobrevoado Essos, cruzado o mar estreito e retornado para Westeros. Até hoje, o paradeiro final do imperador Deus permanece um mistério sem solução. A família real organizou inúmeras expedições a Essos e Westeros em busca dele, mas todas fracassaram. No entanto, houve relatos de navios alegando ter avistado Deltos perto das ruínas congeladas de Vila Velha. Assim, a teoria de que o imperador Deus havia retornado a Westeros continuou sendo a mais popular, além de estabelecer uma base para ajudar os mestres a estudar o potencial de recuperação do velho continente. O propósito mais crucial da expedição era encontrar o túmulo do imperador Deus, ou encontrar o dragão sagrado Deltos. O atual imperador divino precisava desesperadamente localizar o túmulo de Ligion Tarran ou Deltos para provar a legitimidade de seu reinado. Embora o atual imperador divino tenha sido nomeado por seu antecessor e sua sucessão tenha sido perfeitamente legal, ele sofria de uma falha fatal: não tinha dragão. Nenhum dos dragões pertencentes à família real se submeteu a ele. Ele só podia controlá-los através do chifre do dragão. Como resultado, certos indivíduos mal intencionados usaram isso contra ele, questionando sua linhagem e alegando que ele não era o verdadeiro herdeiro do imperador Deus. Embora o imperador divino detivesse controle absoluto sobre o império, e esses dissidentes ocultos não representassem nenhuma ameaça real, suas palavras deixaram uma ferida em seu coração. Após ascender ao trono, ele não poupou gastos do tesouro real para organizar múltiplas expedições ao velho continente, na esperança de encontrar a tumba do imperador divino ou dragão sagrado. Graças ao generoso financiamento do imperador divino, os navios de expedição eram os melhores disponíveis, movidos por runas desenvolvidas pela Caverna Negra, eliminando a necessidade de velas. Esses navios eram muito mais rápidos do que as embarcações tradicionais de vários mastros e construídos com cascos de aço, muito mais resistentes do que os navios de madeira. Nem mesmo colisões com gelo flutuante os destruiriam. 2 dias se passaram rapidamente. Com o som de uma trombeta, Bellier e Jon acordaram do sono na cabine. Vestiram-se às pressas e correram para o convés, onde uma multidão já se aglomerava. Olhando ao longe, avistaram uma faixa de terra emergindo à beira do mar congelado. O velho continente. Nós retornamos. O velho continente. Aplausos irromperam da nave. Bellier e Jon trocaram um olhar animado e gritaram de alegria, erguendo os braços ao mesmo tempo em que corriam em direção à multidão em júbilo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.